Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Comprar e Alugar. Isso é uma parceria entre Valorização Imobiliária, um podcast muito bacana que vocês precisam conhecer, e nós aqui do quadro do canal Dobra Urbana. A gente criou esse quadro Comprar e Alugar para que a gente possa transitar tanto no mundo dos imobiliaristas, corretores de imóveis, mas principalmente do cliente final. O cliente que quer construir uma consciência sobre qual a melhor forma de você comprar ou alugar um imóvel, até a decisão entre um ou outro, e aqui de uma forma bem abrangente, a gente vai falar de processo, tecnologias, oportunidade, mercado, economia, tudo ligado ao mundo do mercado imobiliário, nesse processo de comprar imóveis, que trazem, em regra, duas pessoas, aquele que compra, aquele que vende, e aluguel também, aquele que possui a propriedade e quer rentabilizar através de aluguel, e uma pessoa que queira alugar. Quais são os processos, os desafios, as tendências, como é que a gente consegue envolver e ter uma relação de ganha-ganha nesse mercado? E para isso, o Dobra Urbana, de novo, em parceria com a Valorização Imobiliária Podcast, traz dois convidados, que é o Vicente e o Justo, para a gente falar sobre temas ligados a essa pauta. E hoje, na nossa inauguração, a gente vai trazer uma pauta muito interessante sobre a questão do momento para alocação de imóveis. Eu já vou começar com meu parceiro e meu amigo aqui, Vicente Penter. Você está trazendo a pauta aqui de vários programas que a gente vai fazer juntos. Então, se apresente mais também aqui para o nosso público e também fale um pouco da pauta de hoje, antes de eu chamar o Justo para também trocar uma ideia com a gente. Tudo bom, Claudino, Gustavo, meus amigos de longa data, conhecedores, especialistas aí do mercado imobiliário. Eu sou da Imobiliária MUC de Canoas e do podcast Valorização Imobiliária. Estamos aqui para discutir um pouco desses temas importantes do mercado imobiliário para ajudar as pessoas a tomar mais consciência, como tu mesmo falou, sobre o que acontece por trás do mercado imobiliário que tem influência na vida das pessoas, quem compra, quem vende, quem aluga, quem tem seu imóvel para rentabilizar na locação. E a gente vai tentar contribuir de alguma forma aí com conhecimento, informação para as pessoas tomarem suas decisões e terem mais consciência, como a gente mesmo falou. Bacana. A gente pode colocar aqui também, Fabrício, meu sócio, está sempre no backstage. Depois a gente manda o arroba aqui do Valorização Imobiliária Podcast, o canal também no Insta, para quem quiser pelas redes sociais, se eu não me engano, Spotify também, né, e YouTube, a gente poder ter acesso a esse canal. Fala um pouco do canal de vocês, se apresente também, Gustavo. Também eu chamo mais de Justo, e fala um pouco aí de você, como o Vicente, e também fala um pouco também da iniciativa de vocês no podcast Valorização Imobiliária. Fala, meus amigos, Claudino, Vicente. Então, meu nome é Gustavo, sou da Justo, imobiliário no Rio Grande do Sul, e também do podcast Valorização Imobiliária em parceria com o Vicente, né? Nós dois somos os hosts aí do podcast, onde nesse podcast a gente busca falar bastante pro mercado imobiliário, para os gestores, CEOs, donos de imobiliárias, toda a cadeia do mercado imobiliário. Então a gente tem trazido pessoas bem legais, especialistas. Estamos indo para a segunda temporada, né, com bastante conteúdo já gravado. Então é isso, né? E agora estamos aqui contigo no Dobra Urbana para poder falar um pouco mais para o cliente, para as pessoas que se interessam pelo mercado imobiliário. Exatamente, vamos criar essa ponte, né? A gente fala em muitos canais sobre o imobiliarista, o incorporador, o administrador de aluguel, o corretor, mas agora a gente vai falar um pouco para o cliente final, né? Como é que ele se encontra com a gente e para ter atendido aí suas necessidades e ambições dentro do mercado imobiliário, a necessidade de morar. E hoje a gente vai falar sobre um tema específico. O quadro, como eu falei, Comprar e Alugar, ele vai ser recorrente, a gente quer uma frequência boa aí, pelo menos 2 vezes por mês, trazendo temas pensando no cliente final, mas a gente sempre vai recortar um pouco esse tema, porque é muito amplo. E hoje, Vicente, a gente vai falar sobre essa questão do aluguel residencial especificamente. A gente podia falar comercial em um dado momento, industrial, rural, podia falar de compra, de lançamento, mas hoje a gente vai falar de locação e residencial. E a gente está com alguns dados aqui, né, sobre como tem já um histórico, né, escassez de locação no Brasil. Eu tenho algumas teses aqui, é um movimento pendular. Às vezes você tem uma alta procura em função até geracional e a taxa Selic em alta. E aí a pessoa prefere protelar a decisão de compra de imóveis. E aí vão se acumulando filas para alugar imóvel. E também a escassez de pessoas que investem em imóveis em locação, aumentando o preço. Mas isso pode ser acomodado, isso é pendular, isso gera oportunidades e tem saídas. Queria que você falasse um pouco mais, desenvolvesse melhor, trouxesse alguns números e já a sua opinião sobre aquele cliente que quer alugar imóvel nesse cenário. Bom, Claudino, como tu mesmo falou, né, esse mercado de locação ele está bastante aquecido, do seu ponto de vista de demanda, né?
E todo mercado que existe uma demanda maior do que a oferta que está sendo disponibilizada, ele tende a ter aumento de preços, né? Isso é cíclico, como tu mesmo disse, mas nós estamos num momento no mercado brasileiro e até internacional, mundial, de demanda maior do que oferta, ocasionando uma pressão em preços, e isso já vem em meados já da época da pós-pandemia, ali é um comportamento que a gente vem acompanhando, principalmente nos grandes centros urbanos nacionais e, como eu disse mesmo, em todo o mundo. E a gente tem diferentes fatores aí para olhando do seu ponto de vista de aumento da demanda, ou seja, aumento de número de pessoas que estão buscando. A gente tem uma questão comportamental, né, que é muita gente morando sozinha, famílias menores, preferência por mobilidade, principalmente de gerações mais novas, aí até 30 anos, buscando maior flexibilidade na vida, né, pouca burocracia. A gente também tem esse movimento do crescimento urbano, né? As pessoas, até na época da pandemia, houve um afastamento de alguns centros urbanos e esse está ocorrendo um efeito rebote, então muita gente também procurando voltar para mais próximo das cidades. Existe também uma demanda por aumento da demanda em função de pressão, custo do imóvel para compra, faz com que as pessoas busquem alternativa, né, de locação. Então, todos esses fatores fazem com que a demanda seja maior, e a gente tem no outro lado, né, a oferta. Claro que cada mercado tem sua particularidade, mas em geral, a oferta de imóveis para locação ela não cresce tanto quanto a demanda cresceu nos últimos anos. Isso por conta, tem custo de construção que ele vem aumentando, ele tem questões também ele compete, o investidor que investe em imóvel, ele também pode investir no mercado financeiro, e com as taxas de juros mais altas, eles estão hoje buscando investimento seguro no mercado financeiro e às vezes abrindo mão desse investimento também seguro no mercado imobiliário. Então, a gente tem esses dois fatores, um aumento de demanda e queda na oferta. Isso gera uma pressão que aumenta preço e dificulta, né, quem está buscando imóvel. Mas, como tu mesmo disse, é um movimento pendular. A gente já vê em 2025 alguns dados mostrando que ele vem desacelerando, né, a questão de preço e essa disparidade entre oferta e demanda, e aí tem uma série de temas para a gente tratar. Mas com pano de fundo, em linhas gerais, eu acho que isso é um dos fatores que está acontecendo aí no nosso mercado de locação nesse momento. Bacana. E você, Justo, como é que você enxerga? É muito diferente aí na sua praça? O que você consegue complementar, corroborar ou até fazer um contraponto em relação ao Vicente? O mercado se comporta muito parecido, né? A gente até está em regiões próximas aqui, mas eu estava pensando assim, quem não tem um amigo, um parente que teve dificuldade de conseguir um imóvel, que demorou para tomar uma decisão. Então é uma coisa que a gente fala muito pro mercado, né? Para as pessoas, se tu achou um imóvel, não fica na dúvida, aluga logo, porque a dificuldade de achar outro tá grande, né? A gente olha um pouco pro mercado. Anos atrás não houve o investimento em imóvel para locação, não foi grande. Então isso vai refletindo no mercado, numa cadeia que falta imóvel, e diversos fatores aumentou essa demanda das pessoas procurando imóvel para locação, bem como o Vicente falou. Então o cliente hoje que realmente está procurando para alugar, ele precisa tomar uma decisão rápida, né? Por causa da falta de imóvel. E vejo também um comportamento no mercado do cliente. Hoje, o aumento da locação, né, como a gente estava falando, as pessoas também estão buscando muita liberdade de onde morar. Então, esperando tomar decisão para comprar. Tem muitas pessoas olhando para isso. Vou alugar primeiro, ver se eu me adapto nessa região ou nessa cidade. Os acontecimentos também dos últimos anos, pandemia, enfim, trouxe essa mudança de percepção nas pessoas, que elas poderiam ter liberdade de onde morar. Isso acho que aumentou muito a demanda por locação, né? Essa procura por locação. E em contrapartida, a gente não teve um aumento de estoque de imóvel para locação. Então, mas agora está, né, alguns momentos aí se equilibrando.
mercado, como o Vicente também comentou ali, a questão, compete muito o mercado com o mercado financeiro, né? Então, tu vai investir em locação, mas vai olhar para o mercado financeiro, nesse momento de alta, as pessoas ficam em dúvida, mas isso é cíclico, ele vai e volta, e o mercado imobiliário ele tem uma linha de um longo prazo de investimento dele é bom. Né? O imóvel valoriza, tu tá rentabilizando na locação. Então, são diversos pontos aí que a gente tem para discutir hoje, né, Claudino? Sim, e a ideia aqui do quadro é que ele seja mais enxuto mesmo, pessoal, que estiver assistindo a gente, mas pode procurar tanto o Vicente Penta, Gustavo Justo, Valorização Imobiliária, quanto a gente aqui do Dobra Urbana para interações pelas redes sociais e também aqui no chat do YouTube. Deixa comentários, a gente vai procurar responder a todos para que a gente possa aproveitar mais. A ideia é que seja um papo curto para levantar ideias e não extingui-las aqui, né? A gente apenas iniciar uma conversa, abrir um canal de conversa e não limitá-lo. E aí, nesse sentido, eu já vou buscar aqui o Vicente. Você vê caminho. Agora, eu vou primeiro trazer a perspectiva de quem está procurando imóvel para aluguel. Quais são os desafios? Mudar é chato. Eu estou me mudando de novo mês que vem. E aí é traumático. Você vai, né, levar gato, cachorro, papagaio, família, embala, desembala, custo emocional, às vezes é maior até do que o financeiro, para que você fique ali 6 meses a 1 ano e depois tem que sair de novo quando você vai para um lugar que não é o ideal. Mas, Vicente, na sua experiência aí do dia a dia, na MUC, pode ser um caminho a pessoa começar a entender que talvez ela tenha que ou ficar aí numa situação não ideal de coabitação, morando com os pais, improvisado, república, ou mesmo morar num lugar que não é o ideal transitoriamente até que passe essa transição entre a oferta aumentou e a demanda, melhor dizendo, a demanda aumentou e a oferta, né, como o Justo falou, novas unidades habitacionais para investidores comprar, para deixar para aluguel, não aconteceu anos anteriores, me parece que está acontecendo agora. Você acha que daqui a 2, 3 anos o cara vai encontrar o imóvel ideal e agora ele tem que alugar o que tem? É esse o termo ou você tem outros caminhos, outra percepção? Claudino, eu acho que quem quiser alugar ele tem que estar atento ao mercado, porque assim, por mais que existe uma grande demanda e baixa oferta, todos os meses tem muitos imóveis sendo desocupados, e no momento que ele desocupa, ele entra para o mercado. Só que o que acontece é que o tempo que ele fica no mercado, ele é muito, muito pequeno, muito baixo, né? Ou seja, o imóvel desocupa, às vezes em 2, 3 dias ele já está alugado de novo. Então, assim, quem tem na sua vida pessoal um interesse, uma necessidade de fazer essa mudança e cabe dentro do seu orçamento, né? Tem que estar muito atento a esse movimento. Talvez hoje eu vou olhar e não vou encontrar nenhum imóvel. Agora, talvez semana que vem vai entrar um imóvel. Então, diferente do mercado de compra e venda, que os imóveis ficam mais tempo em oferta, o mercado de locação, se eu de fato estou interessado e preocupado em me mudar, eu tenho que estar olhando praticamente toda semana. E como essa demanda é muito grande, mesmo as boas imobiliárias têm dificuldade em acompanhar as entradas e saídas de imóveis para todos os clientes que procuraram ela, né? Então, o próprio cliente ficar atento a entradas e saídas é o que eu recomendo, né? Ou seja, entrou um imóvel, semana que vem pode ser que apareça um imóvel dentro daquilo que eu estou procurando. Se não cabe dentro do orçamento, é um outro fator, né? Que eu acho que as pessoas talvez vão ter que buscar essas alternativas, como coabitação durante um tempo, ou buscar uma região um pouco talvez mais afastada provisoriamente, mas em média no Brasil o tempo de locação também ele é muito curto, ou seja, tem uma rotatividade bastante grande e pode ser que amanhã surja oportunidade para você que está querendo alugar hoje. Cara, muito interessante aqui, vocês vão começando a conhecer a gente aqui, o Vicente Penter e o Gustavo Justo, eles são muito ligados à parte de negócios, comercial e também tecnologia, mas se eu tivesse que escolher aqui na tela, o Vicente talvez seja o cara mais tech, o Justo o cara mais varejão, de ações comerciais, e eu tenho uma pergunta para o Vicente, que é como eu consigo, através de tecnologia, IA, do ponto de vista de cliente, não te preparei para isso, hein, Vicente? Monitorar, o cara ficar ali monitorando quais são as opções para que ele tenha essa velocidade. Opa, apareceu um imóvel mais próximo do que eu queria, eu recebi algum tipo de alerta, algum tipo de aviso, qual é o melhor caminho, mas eu queria que você não respondesse agora. Eu queria ouvir o Gustavo Justo sobre a sua fala. Então, pessoal, espera um pouquinho que eu já vou puxar essa pergunta do Vicente. Eu queria antes falar com o Justo se você vê dessa forma mesmo. Hoje é peregrinar, é você alugar, ser mais conformado com um aluguel um pouco mais caro e com menos entrega para você, até você chegar no seu objetivo final, que é morar de forma ideal, ainda que seja
provisório, né, 5 anos de morar de aluguel é uma coisa, né? Agora mudar de 6 em 6 meses é complicado. Como é que você vê aí na sua região? Como o Vicente bem colocou, né? Se tu ficar esperando muito, tu vai ficar sem imóvel. Desocupa muito, mas ocupa muito rápido. Então, às vezes, faz parte tu morar um tempo não num imóvel ideal e ficar procurando, né, ali com muito empenho, procurando exatamente o que tu quer. E mais na frente vai vir eu acho que um volume de imóvel, né, Claudino? Né? Tá existindo um investimento em imóvel para locação no futuro. Nos dias de hoje a gente está sentindo essa dificuldade, mais na frente vai ter, né? E eu acho que também tem que aproveitar e usar da tecnologia, que o Vicente vai falar um pouco aqui, que ela ajuda muito o cliente, ajuda muito as imobiliárias também a ganhar velocidade, mas no futuro aí está vindo muita coisa boa para ajudar o cliente nessa jornada, né, para locação. E nunca esquecendo que não adianta só a tecnologia estar lá do outro lado ajudando, se a gente não tem boas pessoas atendendo aí os clientes do outro lado. Então, acho que as imobiliárias têm que investir muito nisso e é legal que os clientes saibam disso, que tem muitas imobiliárias olhando para a tecnologia, mas olhando muito para a pessoa, para conseguir conectar bem com elas, bem com os clientes que estão ali do outro lado, né? E a gente sabe a dor que os clientes têm, então é importante também os clientes saberem que as imobiliárias olham muito para isso. Um númerozinho mágico que tem, qual que é a cadeia, né? A gente tem um déficit habitacional. Se existe baixa oferta, aumenta o preço, a gente falou isso no começo. E a gente tinha lançamentos, olhando dados aqui da CEBIC, a Abrainc, em algum momento lá atrás, como é que é a conta que a gente faz normalmente, quem é do meio, e mais para desmistificar para quem está assistindo a gente? Eu tenho um imóvel de 1 milhão, e às vezes esse imóvel dá um retorno para aluguel de 0,25%, 0,35%. Que jargão é esse de retorno? Você vai pegar 0,25% a 0,35% e vai aplicar sobre 1 milhão, e vai imaginar que esse imóvel vai custar de 2.500 a 3.500. Depende da região, reforma, se é mobiliado ou não. Mas esses eram números que me soavam razoáveis, 0,35, 0,40 há 10, 15 anos atrás, em algumas cidades do Brasil. Aqui em Brasília chegou a 0,5, 0,6, que normalmente são taxas de retorno de imóveis comerciais. Se o imóvel custa 1 milhão, você vai alugar por 6 mil. Imóvel comercial, às vezes, é mais caro mesmo. E depois a gente tem aqui eu cheguei, Vicente, eu estou hoje em Brasília, mas como você sabe, eu vivo me mudando por aí, estou voltando para Toronto mês que vem, mas um colega meu aqui falou que lá em Águas Claras, que é bem conhecido, um bairro novo, imóvel imobiliado está pegando o preço de BTS, né, que é Build to Suit, aqueles imóveis mais caros para locação sob medida, pegando 1 a 1,2%. Ou seja, o imóvel de aluguel o residencial está ficando tão alto que às vezes a pessoa está se sujeitando a isso. E aí isso atrai pessoas a investirem em imóveis na planta para alugar para esse perfil, o que acomoda os preços de novo para baixo. No longo prazo, eu sempre vejo o proprietário em vantagem em investir, né, em imóveis, mas o inquilino ele precisa lidar com essas flutuações. Como ele lida utilizando a tecnologia, para a gente fechar o nosso papo de hoje, qual a sua melhor recomendação para o cara acompanhar e não perder tempo e não perder oportunidade na locação de imóveis em termos de tecnologia, mapeamento, monitoramento e velocidade? Excelente pergunta, Claudino. Na verdade, hoje, se a gente for olhar os grandes portais imobiliários, eles têm normalmente uma ferramenta de acompanhamento de entrada e saída de imóveis dentro do seu perfil. Sinceramente, ela não é muito assertiva, né? Ela geralmente vai pegar o teu bairro, a faixa de valor, o número de quartos, mas vai ter dificuldade em pegar algumas especificidades que você colocou ali, por exemplo, se tem mobília ou não tem. Então, a assertividade dessas recomendações automáticas nos grandes portais e no site das imobiliárias, ela normalmente não é muito boa, mas existem ferramentas para isso. Se eu estivesse hoje buscando, eu tentaria utilizar uma ferramenta agora, que é utilizando o próprio ChatGPT, eu acho que nas versões pagas eu tenho certeza que funciona, eu acho que na gratuita também, que é fazer um agendamento. Tu pode colocar lá, por exemplo, um agendamento para uma vez por semana, fazer uma busca de apartamentos por exemplo, de 2 quartos do bairro X, na cidade tal, numa faixa de valor, tá? O que isso vai fazer? Uma vez por semana, tu vai receber uma notificação, provavelmente ele vem por e-mail, se tu não tem no celular, se não me engano, notifica também, e vai te mostrar algumas opções. Pode ser que essas opções sejam assertivas e talvez o próprio GPT ele tenha um mecanismo de busca que acerta um pouco, não é tão preciso, mas no mínimo isso vai te lembrar
olha, tem essas opções de entrar dentro dos portais, entrar dentro dos sites que ele te recomendou e, de repente, refinar a busca. É o que eu faria, eu colocaria na agenda, no mínimo uma vez por semana, olhar o mercado, acompanhar imóveis que entraram. E, normalmente, os sites, os portais, ele tem uma ordenação por data de entrada do imóvel. Ou seja, eu vou pegar, ordenar por aqueles que entraram mais recente, você vai estar vendo, provavelmente, os imóveis que não tinha visto quando entrou na semana passada. Aí tem a oportunidade do mercado imobiliário melhorar esse tipo de ferramenta para o cliente, mas se eu tivesse hoje buscando, era esse tipo de iniciativa que eu faria. Eu vou fazer mais uma aqui, boa para corte, Justo. Responde aí, de improviso. Existe o trabalho, eu estou indo para Toronto e vim de Toronto, vocês conhecem aí minhas mudanças pelo mundo, e por que eu estou trazendo isso? É impossível para mim, nessa velocidade que estava a locação de imóveis no Brasil, eu achar um imóvel. O que eu fiz? Eu contratei uma imobiliária aqui, do Rômulo Araújo, vocês dois conhecem o Rômulo, e ele escolheu o imóvel para mim, conhecendo a minha personalidade, eu aluguei sem entrar no imóvel. Para quem está mudando de cidade, é uma boa dica as imobiliárias fazerem isso, a Justo faz, como é que é o processo para quem quiser mudar e ter essa coisa que parece exótica para o brasileiro, mas às vezes faz sentido quando ele é bem assessorado por uma imobiliária. Acontece, não é com muita frequência, mas principalmente nesses momentos que a gente passou no Rio Grande do Sul de enchente, enfim, tinham poucos imóveis na pandemia, muitas pessoas alugaram só olhando por vídeo, pegou alguém, tem que ser alguém faça uma consultoria muito boa, né, Claudino? Sim. Tem que pegar um profissional que realmente consegue conectar com aquele cliente, entender bem a dor dele e escolher, direcionar, porque muitas vezes o próprio cliente não sabe o que ele está procurando, então quando tu entende ele, tu direciona os imóveis dentro daquela percepção que tu teve e aí faz uma chamada de vídeo, mostra para ele alguns detalhes, algumas coisas que é importante também o cliente entender, mas é totalmente possível fazer locações nesse formato. Mas hoje, pelo menos aqui na região onde eu estou, as pessoas desejam visitar, né? Mas quando alguém está fora, acontece esse formato sim, de fazer um aluguel praticamente sem visitar o imóvel, deixando para visitar no dia... até com um contrato já assinado, mas conseguiu ter a percepção pelo bom atendimento do profissional e com a facilidade hoje que tem com o vídeo, conseguiu sentir o ambiente, sentir o entorno, sentir o bairro, né? Essa percepção, acho que se consegue passar, ela é possível fazer as locações nesse formato. E a capacidade do corretor e do gestor imobiliário também ler a alma do cliente, o cara olhar a vizinhança, né? É difícil acertar, mas nesse cenário acho que é pelo menos um bom filtro, né, para poder eliminar visitas, né? Pessoal, muito obrigado aí pela participação, inaugurando aqui, a gente vai só melhorar, vai trazer mais dados, vamos trazer dados na tela, mas a ideia é que a gente seja um primeiro bate-papo para a gente se apresentar aqui nesse quadro que se chama Comprar e Alugar, né? A gente não vai dizer se é melhor um ou outro, a gente vai dizer quais as melhores condições e para cada perfil de pessoa, de cliente, tem uma solução e um caminho diferente. A gente sempre vai trazer um tema específico para que vocês possam aproveitar do conhecimento desses dois empreendedores do mercado imobiliário. E fica a dica aí, para quem é imobiliarista também, Valorização Imobiliária Podcast, é um ótimo canal de conteúdo. E a gente se vê aqui na próxima. E também, se quiserem deixar aqui a minha rede social, @Claudino78, para a gente continuar conversando por lá. E também lá no Valorização Imobiliária vocês encontram o Vicente e o Juto. Obrigado, meninos. Até a próxima. Valeu, obrigado. Tamo junto. Abraço. Valeu, pessoal.